Shalom, queridos e queridas. Estamos maratonando o livro de Gálatas. Começamos no vídeo anterior falando de Gálatas 1, do versículo 1 ao versículo 5, entendendo a introdução, a ideia. E hoje nós vamos dar continuidade nesse segundo vídeo, analisando os versículos 6 aos versículos 10 de Gálatas, onde nós vamos já tirar mais um pouco a base do que nós iremos estudar nessa epístola, versículo por versículo. Eu sou Cristiano Sela, nós estamos maratonando aqui na epístola de Gálatas. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a ideia do que o apóstolo Paulo trouxe e está trazendo como experiência, como base para os ensinos dessa epístola. E como eu disse anteriormente, hoje nós vamos analisar dos versículos 6 aos versículos 10 e vamos tirar lições sobre o que nós podemos aprender aqui nessa maratona de Gálatas, de versículo por versículo. Vamos olhar o texto? Versículo 6 diz assim: Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É importante nós destacarmos aqui que quando Paulo está trazendo esse texto, esse versículo, ele está falando, ele está maravilhado, ele está dizendo que ele está surpreso como que a igreja da Galácia, como que os Gálatas conseguiu mudar da ideia da pregação do evangelho genuíno, onde Jesus é o centro, para uma ideia de que você precisa aceitar Jesus e praticar a lei mosaica. Paulo então está questionando como que esse povo pôde mudar a sua prática, a sua fé tão rápido. Como que eles foram enganados por esses judaizantes, que ele chama de falsos mestres. E como que esse povo permitiu ser persuadido e enganado por eles. Então Paulo vem trazendo essa exortação, falando de como ele estava, para poder apresentar sobre essa ideia de que não dá para entender como que uma pessoa muda tão rapidamente. Bom, a gente já tira uma lição aqui muito importante. A profundidade das suas raízes define a firmeza da sua árvore. Vou falar isso de novo. A qualidade e profundidade das suas raízes define a firmeza da sua árvore. Ou seja, o povo havia recebido o evangelho de Jesus, porém, as suas raízes, os gentios aqui, os não-judeus, as suas raízes não eram profundas. Então, eles não tinham um conhecimento mais aprofundado da palavra. E isso fez com que eles aceitassem essa proposta dos judaizantes, dessa ideia da pregação de que eu preciso receber Jesus, circuncidar, guardar a lei, guardar os costumes mosaicos, e viver nessa prática. Porém, por isso que esse povo muda tão rapidamente de lado, como disse Paulo, porque que ele se maravilhou, como é que esse povo mudou rapidamente. Vamos analisar o versículo 7 agora. O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Observe aí essa narrativa que o apóstolo Paulo está dizendo que não eram todos, mas que havia alguns. Aqui Paulo esclarece que existe um outro evangelho sendo pregado aos Gálatas. Ele argumenta que não existe outro evangelho. Por mais que alguém venha, ele fala, daqui a pouco nós vamos ler ele falando do anjo do céu, ele é um anjo. Não existe outro evangelho. O evangelho é Jesus. Então aqui Paulo está trazendo a ideia de que não eram todos, mas havia um grupo que estava distorcendo o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, e ele está chamando a atenção da igreja da Galácia para poder ter discernimento espiritual e não cair nessa ideia, dessa falsa doutrina de que havia outro evangelho, o evangelho que eu preciso receber Jesus e o evangelho que eu preciso guardar as leis de Moisés. O versículo 8 e versículo 9, ele traz uma ideia mais completa desse contexto que nós iremos estudar. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho
que vá além do que nós temos pregado, seja maldito, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha, interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: se eu mudar de ideia, se eu por algum motivo mudar de ideia e chegar para vocês pregar outro evangelho, não acredite. Não existe outro fundamento. Não existe outro evangelho. Por mais que venha um anjo do céu, que desça um anjo dizendo, Deus me enviou aqui para dizer para vocês que existe outro evangelho, não acredite. Não existe. Interessante que no longo dos tempos, no decorrer dos séculos, dos tempos, quantos outros evangelhos surgiram? Nós não vamos citar nomes, mas se você parar para analisar, existem evangelhos que foram revelados para a América do Sul. Existe evangelho que foi revelado para um povo, porque um anjo desceu e revelou a fulano, a ciclano e a betano. E isso fez com que muitas pessoas, porque o seu fundamento, a sua base é rasa, mudasse de lado. Mudasse. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se um anjo chegar a revelar outro evangelho além desse que está sendo pregado, seja maldito, seja anátema. Se eu mudar de ideia e pregar outro, não acredite, seja anátema. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? E eu vou para finalizar. O único evangelho que existe é Jesus. Não existe outro. Não existe outro evangelho. O único evangelho que existe é Jesus morto, ressurreto, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Ele nos salva, ele nos garante a vida eterna. Eu não preciso de outras coisas para ser salvo. Eu não preciso de obras, eu não preciso de prática de guardas de dia ou algo semelhante. A única coisa que eu preciso para ser salvo é receber Jesus como meu único e suficiente Salvador e ser fiel a Ele. Aí eu quero te dar um conselho. Tire tempo para você investir nas suas bases. Tire tempo para você aprofundar as suas raízes. Porque fazendo assim, você está garantindo um tempo de bênção e de sucesso na presença do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde nós estamos maratonando o livro de Gálatas.